como falar ao coração das pessoas num ambiente urbano, no mundo urbano, na mentalidade urbana. Digo isso porque esse desafio permanece para muitos de nós. E se você tem alguma ideia, se você pensa em alguma possibilidade, partilhe conosco, seja escrevendo aqui nos comentários, seja mandando por mensagem de voz, produzindo vídeos, enfim, que você partilhe conosco a sua experiência de como falar ao coração das pessoas num tempo, num mundo, num contexto urbano excessivamente individualista. Não parece fácil. É que nós fomos formados numa mentalidade no mundo ainda rural. Sim, essa é a cena típica. A cidade tem sua praça central e nessa praça central, ao lado dos edifícios públicos, está ao centro da praça a igreja. E nessa igreja, sua grande torre, com seu relógio marcando o tempo das pessoas e o sino, que ao tocar marca o início e o fim de cada atividade. Esse mundo, esse modelo rural, era um modelo com que a Igreja Católica conseguia falar com mais facilidade. No contexto urbano, tudo isso muda. A Igreja experimenta, e a Igreja somos nós, experimenta séria dificuldade de falar ao coração das pessoas. Seja porque as pessoas não têm mais tempo, seja porque a igreja não está mais no centro de nada, ela disputa espaço com arranha-céus, com shoppings, com um cenário muito diferente daquele que a igreja e as famílias se acostumaram para evangelizar. Esse é o desafio. Há uma nova mentalidade. E não se iluda. Mesmo em cidades pequenas, daquele formato que acabei de falar, lá também essa mentalidade urbana já chegou. O que produzimos a partir daí já é uma religião que sofre com essa modificação. As palavras do sacerdote, do religioso, do padre, da freira, da irmã de caridade, ela não tem mais a força e o significado que tinham lá no passado e que ninguém lamente, dizendo: é impossível. No contexto urbano não tem jeito. Não, não é para lamentar, é para criativamente saber que a palavra de Deus consegue sim entrar dentro da mentalidade urbana. Quem tem que descobrir criativamente novas expressões, novos métodos, novas formas, somos nós que cremos na palavra de Deus. Esse é o desafio. O cenário está posto. Alguns, buscando a solução, tentaram pela via do devocionismo. Isso até atrai algumas pessoas, mas não as liberta. Acaba criando uma religião formatada segundo pequenos grupos mais fechados à realidade. Geralmente são grupos que estão pensando mais em restaurar o mundo rural, restaurar a mentalidade rural, onde essas devoções cabiam muito bem. A ideia pode parecer boa, porém, ela
chega naqueles que já têm sensibilidade rural. Agora, as novas gerações com a mentalidade urbana, esse tipo de solução parece pouco eficaz. Enfim, existem algumas tentativas de solução também através de opções mais renovadas, de cultos mais alegres, mais carismáticos, que funcionam bem. A dificuldade que temos aí é o fato de que o primeiro anúncio funciona bem, você fala para uma multidão, mas tem dificuldade de acompanhar a pessoa depois. São centenas e até milhares de pessoas em mega eventos, mega celebrações, mas que nós temos dificuldades de acompanhá-las no seu dia a dia, de fazer presença de fé mais constante. Elas se sentem sozinhas depois. Daí o perigo de apostar muito em padres mega star. Isso também não parece uma solução, embora aponte para um aumento da quantidade de fiéis, não necessariamente da qualidade de experiência espiritual na vida desses fiéis. Mas é uma tentativa também de solução, e nós estamos buscando tentativas. Não estamos aqui fazendo críticas a modelo nenhum. Estamos iniciando uma conversa que aqui não se esgota, mas que precisa ser falado. Nós amamos a igreja, somos a igreja, a força da palavra de Jesus Cristo, nós cremos nisso, tem condições de chegar aos prédios, a cada apartamento onde está a vida de cada pessoa. Porém, nós ainda não conseguimos com eficiência. Existem sim algumas experiências sendo feitas e glória a Deus por isso, mas o desafio é grande. O desafio é grande porque toda solução esbarra em problemas de mentalidades nessa duplicidade entre o rural e o urbano e nas dificuldades pessoais. Cada pessoa tem também em si as dificuldades, os limites. É claro que queremos rezar pedindo a Deus, na força do Espírito Santo, que sejamos fiéis anunciadores da palavra. Os modelos de igreja. Que igreja queremos ser? Para que mundo queremos oferecer essa igreja? Qual o modelo de sacerdote? Qual o modelo de religião nós queremos ter? Que igreja queremos ser nos próximos anos, décadas, séculos? Uma igreja fiel a Jesus Cristo, certamente. Mas hoje, tensionados estão pelo menos uns 4 ou 5 modelos diferentes de igreja. Tensionados. Um modelo carismático, que fala para uma multidão, focado mais na figura do Espírito Santo e que tem um discurso preso à ideia de cura e de libertação, sem conseguir aprofundar muito nisso. É o modelo que mais atrai pessoas, mas sem conseguir formá-las. Esse desafio permanece. O modelo da teologia da libertação, que é o modelo social,
floresceu muito em décadas anteriores, 60, 70, até meados de 80 talvez. É o modelo focado mais na pessoa de Jesus, né? Onde o que se busca é a libertação social. E aí tem a limitação de não oferecer uma espiritualidade. Consegue fazer uma crítica social extremamente oportuna, necessária, mas não parece ter conseguido a mística da teologia da libertação, não foi assumida ou percebida ou valorizada. Algo assim enfraquece o anúncio. É um Jesus Cristo político, ou um Jesus político, que mesmo tendo, sim, uma mística, mesmo tendo uma espiritualidade própria e muito bonita, não conseguiu demonstrá-la e não conseguiu disseminá-la no meio da população de um modo geral. Existe uma outra expressão do catolicismo atual, que é o acadêmico, aquilo que está nos seminários. Esse é o Cristo da fé. Diferente daquele Jesus histórico da teologia da libertação, nós temos aí o Cristo da fé, com suas liturgias muito bem pensadas, tudo é muito bem formatado e tudo faz sentido, mas fica preso dentro das faculdades de teologia católica. São os poucos que entendem muito de liturgia e que criticam a liturgia alheia, mas também não conseguem sair disso. São os doutores, mas que não sabem transmitir. Pouco resolve. Um pouco mais, temos ainda, e com muita força, o institucional. A experiência de uma igreja institucional, a igreja dos documentos dos papas, das cartas pastorais dos bispos, valoroso, porém é institucional. Não chega também ao coração das pessoas. É um desafio para os bispos conseguir traduzir num modo próximo ao coração das pessoas aquilo que eles querem ensinar, aquilo que eles querem aprofundar como doutrina. O bispo certamente sofre com isso no seu zelo pastoral. Mas é o modelo institucional padrão. As pessoas têm mais contato com seu padre na sua comunidade do que com os ensinamentos oficiais ou com a fala do bispo que aparece numa crisma ou numa visita pastoral a cada 4, 5 anos. As pessoas têm dificuldade de reconhecer quem é o bispo e o que ele significa na comunidade de fé, na prática. A pessoa tem que gostar muito, estar muito interessada para poder sentir isso. O contato pessoal é feito com o pároco, o padre da comunidade. E por último, um outro modelo, né, que é um modelo que permanece, que é o da religiosidade popular, que não está muito preocupado nem com os teólogos lá do seminário, nem com as lutas do Jesus Cristo político, nem com o institucional, o que está falando ou deixou de falar, e que não está tão apegado ao estilo dos carismáticos. Optam por uma quinta opção, que é a religiosidade popular, uma piedade
que tem o seu potencial por ser uma linguagem ingênua, generosa, piedosa, mas que sofre desvios porque não raras vezes está sem orientação nenhuma. Não raras vezes cai em excessos, em mentalidades mágicas, em fantasias mágicas, por não ter tido orientação. Enfim, era isso que eu queria comentar com você. Não estou dando solução, estou apenas comentando o desafio de falar ao coração das pessoas no mundo urbano. É porque nós temos 4, 5 ou 6 percepções, aqui eu lembrei de 5, mas você deve também contribuir com essa reflexão. A pergunta fundamental seria: como falar ao coração das pessoas? Todos nós amamos Jesus. Mas de que Jesus estamos falando? O Jesus histórico? O Cristo da fé? O institucional? O que nasce da piedade pessoal ou coletiva? A Bíblia nos une, mas a interpretação ainda nos separa. Não darei respostas a nada porque não as tenho. Apenas quis fazer um vídeo que provocasse a reflexão. Não existe solução perfeita. Caminhemos para as soluções possíveis. Para terminar, lembro de uma frase de Santo Agostinho que muito nos interessa, e aí a partir daí eu fico à disposição para ouvir os seus comentários, ler o que você comentar aqui embaixo. Diz assim Santo Agostinho: nas coisas acidentais, ou seja, pouco importante, liberdade. Nas coisas essenciais, unidade. E, acima de tudo, caridade. Nas coisas acidentais, liberdade. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas... E, acima de tudo, a caridade. A nossa dificuldade é que o que parece essencial para um é acidental, pouco importante para outro. O que parece acidental, pouco importante para alguns, vai aparecer como algo muito importante. E estamos tendo séria dificuldade de colocar a caridade acima de tudo. O desafio está posto. Comentários, fiquem à vontade. Um forte abraço e até breve.